Aleluia. Pensei, vou ficar com a blusa pelo menos metade da minha. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Amém? Glória a Deus. Abra, por favor, a Bíblia de vocês, ou o aplicativo, na carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 11. Glória a Deus, aleluia. Renovados depois do retiro, né? Terça-feira passada a gente está meio cansadinho ainda, né? Mas hoje, renovados, aleluia, depois de um feriadão. Então, vamos estar aí animados em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 11 em diante, diz assim: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre este alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém, que alguém construiu, permanecer, este receberá o seu galardão ou a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Feche seus olhos por um minuto. Deus, obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença, por tudo que o Senhor já começou a falar dos nossos corações desde o começo desse culto. Mas pedimos que agora o Senhor não te cales e que o nosso coração não se endureça ao ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir nesse dia, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Aleluia. Semana passada nós estivemos lá no retiro, foi muito bênção, foi tremendo. Deus falou muito conosco, Deus derramou da sua unção, do seu poder. A gente ficou tremendo, literalmente, de tanto poder de Deus nas nossas vidas. E na terça-feira passada a pastora Lúcia pregou e já veio com uma palavra assim daquelas abençoadas, aleluia. A palavra do Senhor é viva, é poderosa, é eficaz. E já veio logo falando sobre o fogo estranho, aquilo que Deus quer que nós venhamos corrigir. Deus não quer que nós nos apresentemos a Ele de qualquer forma, oferecendo qualquer coisa. E a minha sogra pediu para eu pregar hoje, e eu não me ative, que era justamente hoje. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração já há algum tempo, e pelos os últimos acontecimentos da semana, me fez reforçar ainda mais a palavra que já estava no meu coração, quando Paulo escreveu a Coríntios, no capítulo 3, que nós acabamos de ler aqui. E ele vai falar sobre o tribunal de Cristo. Vai falar sobre um momento onde todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: você tem uma audiência marcada. Não tem como fugir, diga para ela. Nós temos uma audiência marcada. Os salvos, aqueles que forem arrebatados com o Senhor nos ares, irão comparecer ao tribunal de Cristo. Misericórdia. Os salvos, aqueles que forem arrebatados, irão comparecer diante do tribunal de Cristo. Aleluia, que você vai. Porque se não for no tribunal de Cristo, vai ser diante do trono branco. Você pode escolher aonde vai ser a sua audiência: diante do tribunal de Cristo ou no juízo final. O fato é que todos nós temos uma audiência marcada. Só não sabemos o dia nem a hora, mas vai acontecer. É um assunto de escatologia, uma área da teologia que vai estudar o fim das coisas, o fim do tempo. É escatologia, então não tem como a gente aprofundar muito aqui, uma pregação de 30 minutos, 35 minutos. Mas nos fala sobre aquilo que acontece no próximo capítulo. No próximo capítulo, Jesus, no finalzinho desse capítulo, ele vem e arrebata a sua igreja e leva a sua igreja para estar junto com ele nos ares. Ele vem e a palavra fala sobre um rapto.
Paulo também escreve e diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, aqueles que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nos ares. Então estaremos com o Senhor. E a terra começa a passar por um momento de tribulação, de perseguição, de luta, e nós, aqueles que estamos salvos, estamos diante de Cristo agora, recebendo o galardão, a recompensa daquilo que fizemos. A recompensa daquilo que nós trabalhamos, a recompensa daquilo que fizemos no nosso corpo aqui na terra. Sabe, nós vamos estar diante de Cristo para dar contas daquilo que Ele nos entregou. Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele vem para recompensar também a sua noiva. E Paulo vai nos dizer que naquele dia, diante de Cristo, no seu tribunal, as obras daquilo que fizemos se manifestará de algumas formas. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que vai se manifestar as obras que nós fizemos, e não as obras que nós gostaríamos de ter feito. No céu não existe o livro das obras que eu gostaria de ter feito. No céu não terá o livro das obras que o Michel não realizou. Mas no céu estará as obras que o Michel realizou. Lá estará as obras que você realizou. Então já logo de cara digo para você, meu querido, caminha, levanta e anda, porque a obra tem que ser feita. E só tem uma opção, só tem duas opções: fazer ou não, você escolhe. E diante do Senhor você vai responder por aquilo que você fez e por aquilo que você não fez. Tudo aquilo que Deus colocou em nós, que Jesus colocou em nós, e nós, por livre e espontânea vontade, fugimos da vontade de Deus, também estará lá. Jesus também irá nos lembrar daquilo que Ele nos chamou, do propósito que Ele nos deu, e nós fugimos, e nós negligenciamos. Quando nós estivermos diante do Senhor, lá no seu tribunal, então as obras serão manifestas em alguns materiais, e ali nós lemos, teremos obras que serão manifestas em ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E cada uma destas obras tem um peso, cada uma destas obras tem um valor, e todas estas obras serão provadas pelo fogo. E a palavra diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Naquele dia, meus queridos, tudo que nós fizemos aqui na terra passará diante do Senhor, e apenas aquilo que é precioso vai permanecer. Apenas aquilo que foi louvável, aquilo que foi agradável ao Senhor vai permanecer. Sabe, nós precisamos entender que nós estamos aqui servindo ao Senhor e não aos homens, que nós estamos fazendo a Deus e não aos outros, que nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor e não o meu nome, não o nosso nome. Não quão grande eu sou, quão poderoso eu sou, quão infalível eu sou, não. Tudo que nós fazemos aqui deve ser apenas com o intuito, exaltar aquele que é a razão, o autor e consumador da nossa fé. Não há recompensa para qualquer outro trabalho que não seja esse. Toda e qualquer recompensa que venha a outro trabalho que não seja esse, é madeira, feno e palha. Vai queimar e desaparecer. Nós precisamos, meus queridos, nos esforçar, nos dedicar ao trabalho do Senhor, ao serviço do Senhor, de maneira intencional, de maneira íntegra, de maneira a gastar o nosso corpo, como disse Paulo, eu estou disposto a gastar o meu próprio corpo, a fim de que o Evangelho seja pregado, a fim de que Cristo seja anunciado. Esse deve ser o nosso motivo, essa deve ser a nossa motivação, o nosso prazer. Mas quantas vezes nós nos perdemos nesse caminho? 3 obras são aquelas que permanecem: ouro, prata e pedras preciosas. As obras de ouro nos fala das obras que nós fazemos para Deus. A própria Bíblia diz que o nosso Deus, Ele está no meio de 7 candelabros de ouro. O próprio Jesus, Ele aconselha em Apocalipse 20, 12, Ele aconselha uma igreja a comprar ouro fino, refinado de si mesmo. As obras que nós fazemos para Deus, as obras que exaltam o nome do Senhor, exclusivamente exaltam a Deus, essas são obras que serão como ouro diante dele, obras que passarão pelo fogo e permanecerão. Só que muitas vezes nós nos confundimos, nós nos esquecemos,
Eu posso, meu querido, depois de ministrar o louvor, ser aplaudido. Eu posso terminar um sermão e você dizer: nossa, como Michel prega. Eu posso te dar uma aula no ITQ ou aqui nas nossas estações, você dizer: nossa, como o Michel ensina. E se eu fizer tudo isso, mas o Senhor não for glorificado, valor nenhum tem. Se você canta bem, se você prega bem, se você dá um bom estudo, se você é um ótimo anfitrião, ou um ótimo líder de célula, mas não glorifica ao Senhor, não é precioso diante dele. Nós precisamos entender isso. As obras que glorificam a Deus, elas serão provadas, e serão agradáveis e permanecerão. Paulo fala sobre uma segunda qualidade, as obras que serão como prata. No Antigo Testamento, a prata ela era usada para comprar um escravo. Está lá em Levítico 5,15. Moisés escreve e ensina ao povo o valor que deveria ser pago por um escravo, e o valor de um escravo ele era pago em prata. As obras que fazemos e que se manifestarão como a prata nos fala da obra da redenção, nos fala daquilo que nós fazemos com o Jesus que recebemos. O que nós fazemos com o Cristo que tanto cantamos, tanto recebemos, o que fazemos com a unção que nos foi derramada sobre o retiro, tão poderosa, tão tremenda. E foi tão forte, alguns falaram, né? Nossa, eu me lembrei do encontro com Deus, foi melhor do que o encontro com Deus, parecia o domingo de manhã lá no encontro. E o que fazemos com tudo isso? Se não levar a Cristo a outros, se não manifestar a obra redentora de Cristo, porque assim como os escravos eram pagos com um preço de prata, nós também fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Fomos comprados por algo que não é corruptível. Todas as vezes que nós, meus queridos, somos usados por Deus, pelo Espírito Santo, para trazer o não crente, para alcançar o desviado, para trazer alguém à nossas células, que aquela pessoa aceita Jesus, caminha diante do Senhor, isso são obras que diante do Senhor serão manifestas como prata, será provado pelo fogo e permanecerá. A terceira qualidade de obras que Paulo fala são as pedras preciosas. E no Antigo Testamento também havia uma cultura que o noivo ele não cortejava a sua noiva, ele mesmo, mas ele elegia um amigo, o melhor amigo do noivo era quem fazia essa função entre o noivo e a noiva. Lembra da história de Rebeca, né? Abraão manda procurar uma esposa para o seu filho, e aí ele manda um servo que vai até a casa dos seus parentes, encontra a Rebeca e ele leva para ela pedras preciosas. Nos fala sobre o trabalho do amigo do noivo, nos fala sobre o Espírito Santo. Jesus, o nosso noivo, o nosso desejado, ele não está entre nós, mas ele nos enviou o seu amigo, aquele que nos adorna, aquele que adorna a igreja, aquele que embeleza a igreja, aquele que com graça, com misericórdia usa cada um de nós, concedeu dons aos homens, capacitou aos homens a fazer a sua obra, é o Espírito Santo. E tudo que nós fazemos no poder do Espírito Santo será diante do Senhor como pedras preciosas, permanecerão. Ele não nos deu o Espírito, meus queridos, para a gente apenas chorar, para a gente falar um monte de coisa sem sentido, sem nexo. Sabe, eu amo o mover do Espírito. Eu amo quando nós estamos ministrando e as coisas acontecem e o céu se abre, o Espírito Santo vem e a gente glorifica, uns tremem, outros choram, outros caem, outros rodopiam. É uma loucura, é tremendo. Mas se esse mover que nós tanto desejamos e até procuramos incansavelmente, se todo esse mover não gerar em nós poder de Deus para transformar vidas, de nada vale, de nada serve. Nós precisamos depender do Espírito Santo. Qual foi a última vez você, líder de célula, que foi levar o estudo e você dependeu do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você, anfitrião, ao receber na sua casa a célula, antes da reunião, você dependeu do Espírito Santo? Você orou pelas pessoas que iriam, que você nem conhece? Você recebeu as pessoas com gratidão, cheia do Espírito Santo? Quando foi a última vez nós, músicos que cantamos, tocamos, que nós fizemos com a dependência do Espírito Santo? Porque nós entramos no automático. Nós aprendemos os chavões de ministro: levante as mãos, feche os olhos, declare,
O pregador, ele domina a oratória, a técnica, mas aonde está a dependência do Espírito Santo? Depender do Espírito Santo vai gerar também obras que vão permanecer. Sabe quando você tem que orar por alguém, você não sabe o que dizer, mas de repente abre a tua boca e eu encherei, e você começa a orar e falar sobre coisas que você não sabe, é uma obra do Espírito Santo. O fato é que o tribunal de Cristo está aí. Olhe para Israel, olhe para os rumores de guerra, olhe para as pestes, para as fomes, para as tragédias nesse mundo. Eu vi uma tirinha hoje no Instagram, o pessoal, o não crente dizendo: do jeito que o mundo está, não tem como piorar. Aí do lado dele tinha um crente que lê a Bíblia, já leu Apocalipse, Mateus 24, e ele fala, aí com uma carinha tipo assim: tem como piorar, porque as coisas nesse mundo é daqui para pior. É daqui para pior, gente. Vamos olhar para Israel. Eu não sou daqueles que, não sou judaizante, né? Não sou nem judeu, mas não sou judaizante. Tem uns irmãos que às vezes extrapolam um pouquinho e ficam, muito bitolados com algumas coisas. Mas olhe para Israel com um olhar espiritual. Olhe para esse clima de guerra com um olhar espiritual. Veja o que está acontecendo, veja as nações se movendo contra Israel, veja os povos se alinhando, se ajustando, coisas que a Bíblia diz que está para acontecer. E deixa eu dizer, à medida que isso vai acontecendo, cada vez mais o tribunal de Cristo se aproxima. E naquele dia ele vai dizer o que você fez com a vida que eu te dei. Paulo continua escrevendo aos Coríntios, ele diz ainda sobre outras 3 qualidades de obras que serão manifestas diante do Senhor. Ele fala sobre obras que serão manifestas como a madeira. Madeira nos fala sobre o homem. Lembra lá quando Deus chama a Moisés e diz a ele: olha, faça um recipiente, uma arca, coloque dentro dela alguns utensílios, será a arca da aliança. Pegue essa arca e faça ela de madeira de acácia e depois revista ela de ouro. A madeira de acácia, muito simbológica para nós, ela fala sobre a humanidade. Madeira de acácia é dura, cheia de nó, de imperfeição, difícil de trabalhar. Fala do homem. As obras que se manifestarão como madeira diante do Senhor são as obras que nós fizemos por nós mesmos. E quantas vezes nós dizemos assim diz o Senhor sem que Ele tenha falado? Misericórdia, irmãos. Qual de nós aqui, não precisa se manifestar não, mas guarda aí no teu coração, já não foi impelido pela emoção de dar uma palavra para alguém e colocou a mão na cabeça de uma pessoa e diz: assim diz o Senhor, enquanto Deus estava em silêncio? As obras dos homens são obras de nós mesmos para nós mesmos. Levam o nome do Senhor, mas na verdade o intuito é eu ser exaltado. Levam o nome do Senhor, mas na verdade só fala da minha própria vaidade. Porque quando eu estou pregando, porque quando eu ministro, olha só como a igreja se move, olha só como a igreja canta, olha só como o povo recebe. Eu lembro uma vez que a gente estava ministrando louvor, eu coloquei uma música no nosso set list, e aí um abençoado estava ministrando com a gente, e aí foi bênção, a gente cantou, o céu desceu, glória a Deus, e terminou a ministração. Depois do culto, o abençoado chegou e falou: você viu quando eu entrei na música, quão grande eu sou, cantarei quão grande eu sou. Porque quando eu levo o estudo, quando eu faço lanche, porque todo mundo faz pão com vina, mas eu faço empadão. Vai falando, Senhor, vai revelando. Se lá no céu tiver pão com vina, a gente está fechado com Jesus. Porque aqui na terra, por amor dele, é muito pão com vina, aleluia. Não é verdade, irmão? Mas quando eu levo o lanche é diferenciado. A irmã até pode fazer um lanche diferente, não estou pregando contra não, faz e leva para nós. E se o teu marido não vai na célula, irmã, pega a visão, teu marido não vai na célula, guarda um pedacinho para ele. Aleluia, me ajuda, irmã, em nome de Jesus. Fico bem feliz quando tem um pratinho depois da célula. Deus abençoe vocês. Mas se você faz o empadão, se você faz a galinhada, se você faz a nega maluca recheada com coco, aleluias. Oh, Jesus, toalha felpuda, aleluia. Vai falando, Senhor. Se no teu lanche é pizza, aleluia. Mas se você faz tudo isso levando o nome do Senhor, mas a honra é sua,
é para a sua vaidade, é uma obra de madeira que vai queimar diante do Senhor e não vai sobrar nada. Ah, se eu canto bem, se eu prego bem, se eu oro e os demônios são expulsos, se eu oro e a pessoa é curada, leva o nome do Senhor, mas no final não vai sobrar nada. Jesus disse: no meu nome, naquele dia muitos dirão: expulsei demônios, curei enfermos, fiz milagres, maravilhas, e eu vou dizer a eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Gente, manifestação da graça de Deus não é sinal de aprovação. Cuidado. Não é porque canta, não é porque prega, não é porque profetiza que é sinal de aprovação de Deus. Muitas vezes é muito mais misericórdia pelo povo que está ouvindo, pela igreja que precisa de uma palavra, do que pelo vaso que está sendo usado. E muitos estão aí correndo atrás de sinais. Fulano profetiza, fulano ora e pessoas são curadas. Olha, fulano tem uma palavra de Deus. Olha, meus queridos, se a Bíblia que você carrega aí na sua mão não te é suficiente como palavra de Deus, troca, acha outra religião, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é suficiente, e toda a revelação que nós precisamos já foi dada a nós através da palavra de Deus. Não tem palavra de homem que seja maior do que ela. Não tem decreto de homem: o pastor disse que vai acontecer, e é contra a Bíblia, então não vai acontecer. Paulo também fala sobre as obras que serão manifestas como feno. O feno nos fala das obras que são aparentes. Você já viu aquelas pessoas que são meteóricas? Chega na célula bombando, eu quero ser líder, eu quero ser anfitrião, eu quero ser tudo que puder, dá aqui o estudo, me dá o recado também, dá a dinâmica que eu faço, e chega e vamos para cima, vamos ganhar o bairro, e vamos ganhar a cidade, e agora eu sou evangelista, e agora o fogo do céu vai cair, e agora eu sou profeta, e saberam que tem profeta em Araucária, mas daqui a pouco passa. São as obras de feno. Tem aparência, mas não tem consistência. Da mesma forma que surge, desaparece. A palavra diz que a relva do campo, ela é assim. Ela existe hoje e amanhã ela é lançada no fogo e não existe mais. Quanto de nós aqui já não foi assim, irmãos? Quanto de nós aqui já não foi merecedor dessa graça que nos fez ser constantes, nos fez permanecer? Mas muitos ainda permanecem inconstantes, como meninos levados por qualquer vento de doutrina. Porque agora a onda é a igreja tal, agora a onda é um mover tal, agora tenho que me vestir desse jeito, eu tenho que me comportar desse jeito, eu tenho que falar desse jeito, porque agora é o momento. E quantos ministérios bombásticos que nós já vimos na trajetória do povo de Deus que passaram e hoje nem o nome a gente sabe mais. Obras de feno. Tem aparência, mas não tem consistência. Olha para a pessoa que está do seu lado com todo o amor de Cristo Jesus, diga para ela assim: tem aparência? É aparência ou tem consistência? Daí, Daniel, é só aparência ou tem consistência? Porque a consistência ela é revelada na hora da luta. A consistência ela é revelada na hora da angústia. A consistência ela é revelada no dia que você faz o seu melhor lanche e ninguém te elogia. A consistência ela é revelada no dia que você vem e canta e prega e faz aquele negócio todo e a igreja está uma pedra de gelo, mas você continua. Não, hoje não foi, porque tem dia que a gente prega e não flui, né, pastora? Tem dia que a gente prega que é só Jesus, estou pregando para as cadeiras. Não vai. Mas se eu tenho consistência, eu não vou me importar, eu vou continuar. Pessoas que estão presas, apegadas àquilo que é aparente. Então você tem a aparência de santidade, você tem a aparência de algo novo, então eu quero participar. Não, mas a consistência, aquela continuidade não me é atrativo. A célula é legal no começo, glória a Deus, célula, mas com o tempo você vai vendo que o quê? Célula é trabalho, célula é cuidado, célula é você guardar o seu problema, que às vezes é desse tamanho, guardar lá no seu bolso, e cuidar do problema do seu irmão, que às vezes é desse tamanhozinho, e ele está morrendo, mas você tem que cuidar dele. O consistente consegue passar por essas etapas e permanece.
Aquele que é apenas feno se queima e deixa de lado. Paulo também fala sobre as obras que serão manifestas como palha. E a palha é muito parecido com o feno, mas a palha fala do inconstante. Hoje está aqui, amanhã está ali, depois está acolá, e depois está em outra, e depois está em outra. Deixa eu te perguntar, meu irmão, talvez eu te belisque um pouco, mas quantas igrejas você já participou? E na nossa igreja, quanto tempo você vai ficar? Palha, levada pelo vento, se queima fácil, desaparece. Sabe, não consegue firmar, não consegue ter relacionamento, não consegue criar raízes em lugar nenhum. E aí culpa a Deus que não me abençoa, é o pastor que não me visita, é o líder que não me olhou no culto. Aí eu vou embora da igreja porque a igreja tem muitos problemas. Então, meu querido, tá aqui minha credencial também, leva aqui, pode ir embora, também estou indo embora, porque problema toda igreja tem, dificuldade toda igreja tem. Lá na tua casa tem problema, irmão? Você sai de casa, deixou lá, abandonou, foi embora. Quem fez isso aí, me passa a chave. Nesses casos eu sou o seu problema. Não é? Tem problema no casamento, mas não separa, glória a Deus, aleluia. Não separe, até que a morte o separe, ou que, não. Eu brinco com a Michelle, até que a morte o separe, ou que um mate o outro. Né? Tem problema no casamento, não separa, continua casado, ninguém mandou você escolher. Você escolheu? Ah, mas quando eu escolhi eu não era crente, glória a Deus, agora você entendeu a verdade, ora por esse teu cônjuge aí. Se casou e era crente, casou escolhendo, e olha, talvez até o teu líder disse que era jugo desigual e você não quis ouvir. Agora aguenta as tuas gracinhas. Eita Deus, vai falando, Senhor, taca fogo na palha hoje, Senhor. É isso aí. Eu falo, Senhor, eu quero uma palavra de amor, de graça, de bondade. Sabe, meus queridos, nós precisamos permanecer. Tem pessoas que não permanecem nos relacionamentos, não conseguem ter amizade com ninguém, não conseguem se relacionar com ninguém. Ah, porque uma é feia, o outro é gordo, o outro é chato, o outro não sei o quê. Ah, põe em ordem tua casa, meu querido. Se nós não conseguimos ter relacionamento uns com os outros, que dirá com Cristo? Se não conseguimos, eu não estou falando, irmãos, que temos que concordar em tudo, não, porque concordar é uma outra pregação. Eu não concordo tudo com a Michelle. Tem que concordar com o encardino que está do meu lado. Mas às vezes é difícil. Então concordar é uma outra coisa, mas conviver. Paulo diz, irmãos, procura ter a paz com todos. Mas aquele que as obras são como palha, ele é inconstante. Ele é levado de lá para cá. Ele tem ânimo dobre. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem e mal ao mesmo tempo. Não sei, sabe? O que você está sentindo? Sabe aquela pessoa? O que você tem hoje? Ah, não sei. Uma coisa assim. Ah, uma coisa. Nem a pessoa sabe o que tem. Queridos, o fato é que a gente brinca, deixa mais leve. Mas nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. E lá nós vamos dar conta daquilo que nós fizemos no nome do Senhor. E duro será para aqueles que apenas usaram o nome do Senhor. Sabe, essa noite, esse culto, essa mensagem, lá no tribunal de Cristo eu vou dar conta a Ele. Se eu preguei o que Ele me disse, se eu ouvi o que Ele me falou, se eu tratei a igreja com amor ou não. Pregador, pastor, líder, você vai dar conta das almas na sua célula. Você vai dar conta das pessoas da sua rede. Você vai dar conta do seu pai, da sua mãe, que não é convertido e você é o cristão dentro de casa. Você vai dar conta da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Tudo será posto diante do Senhor. E alguns vão receber recompensa daquilo que fizeram, mas alguns outros, nós acabamos de ler ali, muitos talvez, aquilo que tem será queimado e não vai sobrar coisa alguma. E aí a palavra continua: se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá prejuízo. O prejuízo que ele levou foi não ter nada diante do Senhor, foi não ter nada para apresentar ao Senhor.
Ele perdeu, ele está salvo, está no céu, está diante do Cordeiro. Mas aí vai ter o irmãozinho do seu lado lá com uma coroa bem bonitona, e você talvez sem nada. Sabe, meus queridos, claro que lá no céu não vai ter inveja, né? Então a gente vai olhar para a coroa do outro, não vai estar nem aí, eu acho, né? Eu entendo assim. Mas o fato é que muitos falam assim: se eu apenas for salvo, já é o bastante, já é o suficiente. Eu indo para o céu, meu Deus do céu, glória a Deus. Lá no céu vamos ter muita surpresa. Você fala assim: fulano, cadê fulano? Não subiu? Né? E aí o outro você vai olhar e falar: nossa, eu achava que era linguaruda e subiu. Né? Muitas surpresas vamos ter lá naquele dia. Mas a forma como nós vamos se apresentar ao Senhor, tendo uma recompensa, recebendo uma recompensa do Senhor ou não, essa escolha nós fazemos hoje. Você que serve na igreja, diácono, diaconisa, músico, cantor, você que trabalha no ministério infantil, com jovens, adolescentes, homens, mulheres, você que trabalha aqui, meu querido, lembre-se que não estamos fazendo ao pastor, não estamos fazendo ao líder do departamento, mas estamos fazendo algo para o Senhor. E eu sei que às vezes a gente se sente cansado, às vezes a gente não é reconhecido. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Essa música é difícil de cantar, né? Eu quase nem canto ela. Né? Na hora dos agradecimentos, ninguém citou o meu nome. Mas lembre-se que, ainda que talvez as pessoas aqui deste mundo se esqueçam daquilo que nós fazemos para elas, diante do Senhor haverá um livro com todas as obras registradas, e todas elas passarão pelo fogo, e apenas aquilo que é precioso vai permanecer. Talvez você tenha se perdido na caminhada, e eu tenha me perdido porque a palavra é para mim também. Comecei a fazer no automático, comecei a liderar no automático, comecei a cantar no automático, a pregar no automático. Estou ouvindo a igreja porque cresci na igreja, é minha cultura. O que eu vou fazer no domingo à noite? É tempo de nós nos voltarmos ao Senhor e entender, relembrar de que tudo que fazemos aqui é para a glória dele, em nome de Jesus. Feche seus olhos, se quiser, fique de pé. Levantar com o olho fechado é ruim, né?